O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, pode pagar um preço maior do que o líder capturado, Nicolás Maduro, se ela não fizer o que é certo. Vamos entender um pouco mais sobre esse tema com Eliseu Caetano, que chega ao vivo direto dos Estados Unidos. Oi, Eliseu, bom dia para você. Oi, Soraya, muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nessa segunda-feira. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 5 horas da manhã, com 18 minutos, aqui na costa leste americana. Temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 15 graus Celsius. Mais um dos muitos recados dados pela presidência dos Estados Unidos ao longo das últimas 48 horas, não apenas para as autoridades venezuelanas, mas de uma maneira geral para autoridades mundiais. Donald Trump afirmou durante uma entrevista e depois também em um post que Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela e atualmente presidente interina do país por um prazo de 90 dias, pagará um preço muito alto caso não entre num consenso com os Estados Unidos com relação aos rumos que a Venezuela deve tomar. Inicialmente, Donald Trump havia até elogiado Delcy Rodrigues, isso ainda no sábado, logo após as forças de segurança dos Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro e a esposa dele em Caracas. Só que Delcy posteriormente afirmou que o seu país defenderia, e com todas as suas forças, os seus direitos de soberania e recursos naturais. E aí, o Donald Trump engrossou, digamos assim, para o lado da Delcy, dizendo o seguinte: se ela não fizer o que é certo, pagará um preço muito alto, provavelmente muito maior do que Maduro. Essa frase de Donald Trump foi concedida a um jornalista durante uma entrevista por telefone. Aliás, ao longo das últimas horas, Donald Trump tem concedido diversas entrevistas a jornalistas aqui nos Estados Unidos. Inclusive, um colega repórter do New York Times, um dos periódicos mais importantes do mundo, afirmou que menos de 40 minutos depois da operação ter acontecido no sábado, ele já estava no telefone com Donald Trump para confirmar pessoalmente com o próprio presidente do país, que foi quem atendeu, inclusive, a ligação. Agora, ainda com relação a essa situação da Delcy Rodrigues, o presidente dos Estados Unidos defendeu a sua decisão de prender Maduro e afirmou que outros países podem estar sujeitos à intervenção norte-americana, ou seja, recado dado. Agora, Eliseu, Edmundo Gonzalez, que concorreu contra Nicolás Maduro, isso nas últimas eleições, disse ser o novo presidente do país. Que detalhes você tem pra gente? Essa instabilidade, Soraya, é exatamente o que preocupa não apenas os analistas políticos aqui nos Estados Unidos e em outros países do mundo que acompanham atentamente essa situação na Venezuela, mas especialmente os venezuelanos, né, que estão nessa dúvida se vão afundar numa crise pior e mais profunda do que essa que eles estão já há pelo menos 2 décadas, ou se realmente, de fato, uma intervenção dos Estados Unidos vai acontecer de uma maneira evidente a fim de tentar resgatar a dignidade daquele país, né? E para colocar mais um ingrediente nesse caldeirão que não é um caldeirão dos mais fáceis, a gente recebe essa informação de que Edmundo Gonzalez, diplomata e analista político do Plataforma Universitária Democrática, que é considerado de centro-direita, que atualmente está com 76 anos, se declarou nas últimas horas vencedor das eleições presidenciais da Venezuela em 2024 e, portanto, novo presidente do país. Em um vídeo publicado em uma rede social, Gonzalez inclusive pediu para as Forças Armadas venezuelanas reconhecerem os resultados da eleição de junho de 2024. Naquela época, ele concorreu no lugar de Maria Corina Machado, a principal oponente de Maduro ao longo dos últimos meses. Ela foi impedida de concorrer pelo próprio regime de Maduro e, por isso, Edmundo Gonzalez concorreu. Ela apoiou Edmundo Gonzalez e ele se saiu vencedor nessas eleições e agora ele está pedindo o seguinte, abre aspas, a Venezuela precisa de verdade, justiça, reconciliação e sem impunidade. Como presidente dos venezuelanos, faço um chamado sereno e, claro, à Força Armada Nacional e aos corpos de segurança do Estado. Seu dever é cumprir e fazer
cumprir o mandato soberano expresso no dia 28 de junho de 2024. Como comandante-geral, lembro-lhes que sua lealdade é com a Constituição, com o povo e com a República, declarou, portanto, Edmundo Gonzalez. Agora, essa fala caiu muito mal, não apenas lá na Venezuela, mas também no restante do mundo. Por quê? Porque, de fato, ele foi vencedor das eleições, mas ele só foi porque Maria Corina Machado não pôde se candidatar. E agora existe essa possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e Venezuela. Aliás, daqui a pouquinho eu vou voltar para trazer mais dados e a gente vai seguir destrinchando esse assunto, porque aparentemente a Venezuela pode trabalhar em parceria com os Estados Unidos e aquela ideia inicial de um governo de transição comandado pelos Estados Unidos pode cair por terra para Delcy Rodrigues comandar o país. Mas já eu volto com mais informações. Fiquem ligados aqui no Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, por enquanto, pelas suas informações. Deixa eu voltar a conversar aqui com os nossos comentaristas, a Cássio Miranda, também Roberto Mota se junta a nós nessa manhã. Bom dia, Mota, para você. Vou até começar por você dessa vez. Bom, o ditador caiu, mas muitas lacunas ainda em aberto, entre elas, quem é que subiu para comandar a Venezuela nesse momento, né? Agora tem Edmundo Gonzalez dizendo que é o presidente da Venezuela. Como que você tem analisado toda essa questão? E por hora, Delcy Rodrigues é a figura aceitável, né? Vamos dizer assim, está sendo a líder interina da Venezuela. Cássio, acho que a gente teve um problema com o Roberto Mota. Vamos começar por você então, né? Como que você está vendo essa situação toda e por quanto tempo será que Delcy Rodrigues vai conseguir governar sem novas eleições? Obviamente, Soraya, há um período de transição. Necessariamente haverá esse período de transição para que as peças sejam postas nos seus devidos lugares. E, obviamente, também, diante de todo o contexto e diante de todas as justificativas para a realização dessa ação, há necessidade que sejam convocadas novas eleições. Eleições limpas, eleições justas e eleições transparentes para que o povo da Venezuela possa escolher o seu representante. Agora, a manutenção da Delcy é até justificável porque ela era vice-presidente. Porém, ela era vice-presidente de um regime ditatorial. Caso os Estados Unidos a mantenham de forma definitiva, ficará muito ruim para a justificativa utilizada para a ação. Se o objetivo era tirar um regime ditatorial, mas você mantém no poder alguém vinculado a esta ditadura, fica estranha essa narrativa. Repito, ela pode até ser mantida a pretexto de pacificação durante o período de transição, mas passada essa transição, cujo prazo deve ser estabelecido o quanto antes, é necessário que sejam convocadas eleições, sob pena de o libertador se tornar o novo ditador. Roberto Mota, queria te ouvir também nesse tema, como a Soraya destacou, o fim da ditadura Nicolás Maduro, mas integrantes do governo anterior seguem por lá. A prova disso é a vice-presidente Delcy, que diz agora que vai trabalhar em conjunto com os Estados Unidos, mas a semente do chavismo, pelo visto, permanece. Qual é a alternativa que se tem, Mota? É ela realizar esse governo de transição e o mais rápido possível a gente ter novas eleições? Bom dia para você. Essa é uma situação que ainda está em andamento, Nonato. Bom dia para você, bom dia à nossa audiência. Na verdade, é uma história que acabou de começar. Não aconteceu uma mudança de regime. O que aconteceu foi uma mudança de liderança. Se a mudança de regime vai acontecer ou não e quando vai acontecer, a gente precisa esperar para ver. O que nós vimos foi uma operação muito bem sucedida, realizada pelos Estados Unidos para a captura de Nicolás Maduro. As informações indicam que essa operação foi feita com ajuda interna. Aparentemente, os principais responsáveis por essa ajuda interna
teriam sido a vice-presidente Delcy e o seu irmão, Jorge Rodrigues, que é presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, do Congresso da Venezuela. Eles fizeram um acordo, por esse acordo Maduro foi entregue aos Estados Unidos, claro, através de uma operação militar de captura, e Delcy agora assume o governo. O que vem agora a seguir depende de negociações que devem estar acontecendo nesse momento entre Delcy e o governo de Donald Trump. Ela está numa posição muito difícil. De um lado, ela tem o governo americano e do outro lado, ela tem os seus colegas Diosdado Cabello, ministro da Justiça, e Padrino Lopes, ministro da Defesa, que devem estar muito preocupados em que eles, com a possibilidade deles terem o mesmo destino de Maduro.